O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai funcionar um parlamento com 10 partidos? A função de Presidente também da Assembleia da República talvez seja, neste momento, das mais exigentes no que diz respeito àquilo que tem a ver com o próprio regime democrático. José Pedro Aguiar Branco deverá ser eleito esta terça-feira, novamente, Presidente da Assembleia da República. E, ao contrário do que aconteceu na anterior legislatura, a votação deverá ser mais consensual. Pela segunda vez na história, a primeira foi em 2019, estão representados 10 partidos na Assembleia da República. Os deputados tomam posse esta terça-feira, mas será por 4 anos? E como se vão arrumar nas bancadas e até nos gabinetes? São perguntas para Miguel Viterbo Dias, jornalista da Rádio Observador, repórter parlamentar e autor dos podcasts Passos Perdidos e Sofá do Parlamento. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 3 de junho. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Já estás no Parlamento para marcar lugar ou não? Já sim, e por isso aviso também que podemos ouvir alguns barulhos, porque hoje é um dia de mudanças intensas e há móveis a passar por todos os corredores. Já lá vamos, quero saber como é que estão a correr esses trabalhos de última hora. Esta é apenas a segunda vez em que há 10 partidos no Parlamento. Apesar do número de deputados ser o mesmo, 230, há gabinetes para tanta gente, Miguel? Ora, graças a Deus que pelo menos o número não vai mudando, mas o Tetris vai sempre ficando um bocadinho mais complicado de legislatura para legislatura. Para quem não conhece, o Palácio de São Bento tem uma zona mais antiga, que é o Palácio propriamente dito, e é considerada a zona nobre, e tem depois um edifício novo que vai dar aqui um bocadinho de tranquilidade a quem organiza os vários deputados, mas ainda assim há sempre anseios e pedidos, cada vez que arranca uma nova legislatura, e que obrigam aqui a mudar móveis de umas salas para as outras. Eu acho que quem faz mudanças agradece também estabilidade política acima do português comum, mas vamos ver, desta vez não há mudanças muito de fundo, mas ainda assim há uma entrada de um novo partido que vai obrigar aqui a fazer alguns ajustes. E como é que isso se negocia? No fundo, quem é que decide quem fica onde, sendo que o Chega a crescer, imagino deve ocupar agora mais espaço, não é? Sim, há sempre aqui uma negociação mais ou menos informal entre os partidos, o Presidente da Assembleia da República, às vezes até entre os próprios líderes parlamentares. O Chega conquistou aqui um bocadinho de mais espaço no hemiciclo e com isso quis também conquistar algum espaço no piso nobre, o piso da sala das sessões, e queria pedir uma sala à Iniciativa Liberal. O Chega, recordamos há uns anos, ficou com a sala que era historicamente do CDS, a sala Acácio Lino, e passou e quer agora, ou queria agora, ficar com a sala dos liberais, que é a Sala Lisboa, é também uma sala icónica aqui deste segundo piso. Acontece que isso não vai acontecer na reunião que terminou já durante a segunda-feira, ficou decidido que o Chega vai manter o espaço que tem atualmente e, portanto, não vai ganhar espaço no piso nobre. Em sentido inverso, quem vai perder espaço é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já o ano passado tinha perdido a sala que ocupava, a tal Sala Lisboa, que passou para os liberais, passou aqui para um gabinete junto ao PCP e ao LIVRE e vai, desta vez, sair deste piso nobre, vai para um piso intermédio, onde está já Inês Sousa Real do PAN e onde se juntará Filipe Sousa dos Juntos pelo Povo. Recordamos também o ano passado que o CDS recuperou aqui o lugar no piso nobre. Houve aquele momento histórico e simbólico da retirada da placa e o ano passado tivemos um momento simbólico inverso, que foi a recolocação da placa do CDS. Com o Nuno Melo, com uma chave Philips, salvo erro, a parafusar essa E até essa Paulo placa. Portas veio assistir.
Nós estamos a gravar esta conversa ao final do dia de segunda-feira, na véspera do arranque dos trabalhos. Falavas aí há pouco das mudanças, está tudo pronto, carpetes aspiradas, o que é que está tudo pronto e no fundo o que é que vai acontecer nesta terça-feira? Ainda não está tudo, isto à boa moda portuguesa, amanhã de manhã ainda se estarão a fazer os últimos ajustes, mas está praticamente tudo. Amanhã o acolhimento, portanto o registro dos deputados arranca às 9 da manhã, o registro vai sendo aberto durante toda a semana, portanto não é obrigatório ir logo neste período curto de tempo. O registro abre às 9, o primeiro plenário, a primeira reunião pública está marcada para uma hora depois, para as 10. Acontece que aí não há propriamente nada de especial, é uma sessão que vai durar cerca de 10 minutos, é apenas para decretar o início da legislatura, abrir os trabalhos. Por norma, é convidado a conduzir os trabalhos o deputado mais experiente. O ano passado foi António Filipe, que não contava certamente dormir a primeira noite como presidente interino da Assembleia da República, porque houve aquele problema com a eleição de Aguiar Branco. Este ano, como Aguiar Branco foi reeleito, à partida os trabalhos serão conduzidos logo por ele, porque o presidente cessante é convidado a tomar o lugar de presidente interino. E, portanto, deverá ser Aguiar Branco a conduzir todos estes trabalhos. Essa primeira sessão interrompe-se, como disse, 10, 15 minutos depois, retoma às 3 da tarde e aí temos uma espécie de conclave parlamentar com os 230 deputados a serem chamados um a um e a depositarem o voto numa urna que está colocada no centro do hemiciclo, da sala das sessões. E eu ainda quero ir aí à eleição do Presidente da Assembleia da República, mas, Miguel, tu já levas uns anos de Parlamento, já acompanhaste várias sessões inaugurais, até por causa da instabilidade política. É normal os deputados mais experientes acompanharem, por exemplo, os mais recentes, mesmo que de outra força partidária, ou não? Sim, por norma, os que são do mesmo círculo eleitoral, por exemplo, e conhecem-se fora da Assembleia da República, têm esse cuidado, mas é mais normal entre partidos. Desta vez, acho que não vai acontecer tanto, porque há aqui uma grande continuidade face à legislatura anterior, não é? Que foi muito curta e, portanto, muitos dos candidatos vão manter-se para esta e num ano, eu sei que é pouco tempo, mas já tiveram tempo para ir conhecendo os corredores. Mas houve, por exemplo, o ano passado, quando o Chega deu o salto de 12 para 50 deputados, aí claramente os 12 deputados que já cá estavam foram cicerones dos restantes 38 e foi curioso ver isso. Há sempre pormenores que e por mais que a informação dos serviços da Assembleia prestada aos deputados seja muita, por exemplo, hoje em dia os deputados até já têm acesso à localização dos sítios para fumar, aqui o tradicional fumódromo que todos vamos conhecendo e que mesmo quem não fuma às vezes vai lá, nem que seja só para tentar pescar algumas notícias. Até isso já surge na papelada oficial, digamos assim, mas há sempre pormenores e serviços que vão sendo desconhecidos e que vão sendo introduzidos pelos colegas mais experientes, sendo que, lá está, e há pouco já tinha referido, alguns dos mais experientes não estão cá desta vez. António Filipe não foi reeleito e por isso há aqui também uma renovação um pouco transversal, porque deixaram de existir aqueles deputados com muitos anos de casa. Sérgio Sousa Pinto é outro que não estará cá desta vez e, portanto, há aqui uma espécie de renovação geracional também. Já voltamos à conversa com Miguel Viterbo Dias, jornalista da Rádio Observador, repórter parlamentar, e poderá esta legislatura durar 4 anos? O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar. Hoje mesmo na Amazon. Atenção, isso vai ser o ensaio da praxe do próximo ano. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Foi uma festa super normal, com gente imbecil. Pronto, não consigo descrever melhor, pai. Tem graça, porque da Inha o pai não se lembra do nome, mas do meu namorado nunca se esquece, não é? Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, José Raposo, Vicente Wellenstein e a minha, Madalena Almeida. Episódio 3. Tudo em Família. Onde é que tu andas, Zé?
Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Miguel Viterbo Dias, repórter parlamentar do Observador. Miguel, já agora explica-nos aqui rapidamente duas expressões que são muito semelhantes e que nós, jornalistas, estamos sempre a usar, mas que significam coisas diferentes e às vezes pode haver aqui uma confusão. O que é sessão legislativa e o que é legislatura? Se olharmos para isto um bocadinho como à escola, que é a tentação que temos sempre para fazer comparações, a legislatura é, digamos, o ciclo de ensino, imaginemos os 3 anos para completar uma licenciatura, no caso da legislatura, saudosa seja, é de 4 anos, habitualmente. A sessão legislativa são os anos letivos, ou seja, uma sessão legislativa corresponde, grosso modo, a um ano letivo. A última legislatura, por exemplo, não saiu da primeira sessão, esta terá também uma sessão mais longa, porque vai arrancar durante a época do verão e, portanto, terá uma pausa para férias, mas não terá um fim, vai continuar depois em setembro até julho do próximo ano. Isto tem algumas implicações práticas, por exemplo, os partidos só podem apresentar uma moção de censura por cada sessão legislativa, o que significa que, apresentando uma logo ao início, depois terão que esperar quase um ano até terem a oportunidade de o fazer novamente. Miguel, e como é que vão ser arrumados os deputados nas bancadas? Temos, desta vez, 3 deputados únicos, Bloco de Esquerda, JPP e PAN. Sim, há sempre também discussão à volta desse jogo das cadeiras. O Bloco de Esquerda, pela primeira vez na história, não terá uma cadeira na primeira fila. A primeira fila está reservada para grupos parlamentares, por isso o Bloco vai passar para a segunda fila, ficará atrás do PCP, e os Juntos pelo Povo foi-lhes perguntado a que lugar queriam ocupar entre 2 opções e escolheu sentar-se entre o PAN e o LIVRE, portanto ali no centro-esquerda do Parlamento, sendo que este hemiciclo vai rodar todo à esquerda, ou seja, o crescimento do Chega na extrema-direita, e aqui estou a falar de cadeiras, leia-se, em todos os partidos, mas não deixa de ser também simbólico, o crescimento à extrema-direita vai obrigar a empurrar o PSD para uma zona muito central do hemiciclo, ou seja, o PSD vai galgar aquela fila central, aquela coxia que separava a esquerda da direita. E vamos ter os sociais-democratas no centrão, o PS mais encostado à esquerda, com o PAN, o JPP, o LIVRE e o PCP, e depois o Bloco de Esquerda também na segunda fila. Havia aqui uma curiosidade do Chega querer mais uma cadeira na primeira fila do que o PS para vincar que era o líder da oposição, mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer. PS e Chega terão as mesmas cadeiras na fila da frente. É muito interessante esse desenho e medir forças e como se vê tudo isso nesse novo desenho. José Pedro Aguiar Branco é de novo candidato à presidência do Parlamento. Recorde-se que é a segunda figura na hierarquia do Estado. Desta vez, e depois das complicações do ano passado, vai ser uma eleição mais fácil, mais simples? Tudo indica que sim, mas teremos que aguardar pela hora do voto, porque o ano passado o Chega também se comprometeu com o PSD em viabilizar Aguiar Branco, depois acabou por recuar. Desta vez, André Ventura disse que não irá apresentar nenhum candidato, não vai exigir nenhuma presidência rotativa e, portanto, vai viabilizar Aguiar Branco. O PS também já disse que vai viabilizar os nomes propostos pelos partidos, quer para a presidência, quer para as vice-presidências, e, portanto, devemos ter um ano mais simples e às 5 da tarde deve estar eleito o presidente da Assembleia da República, ou no caso de Aguiar Branco, reeleito. Devemos voltar ao normal, sem esse modelo de presidência rotativa que foi ensaiado, mas não foi aplicado no ano passado. O ano passado também Aguiar Branco foi eleito só à 4ª vez. Desta vez isso acontecerá à primeira, se não existindo recuos, porque o Chega quer também dar esse ar e esse sinal de credibilidade, de estabilidade política e quer pelo menos pôr o Parlamento a funcionar sem incidentes. E como ouvimos na abertura desta história do dia, deste episódio, Aguiar Branco admite que vai ser um lugar muito exigente e mais complicado, isto também porque agora há 3 partidos com grande força, sendo que o Chega é o segundo à frente do PS, o que acontece pela primeira vez, ou seja, há 3 grandes jogadores em campo. Sim, e também porque dá a ideia de que agora pelo menos todos encaram esta legislatura como sendo mais longa do que a última. A última foi encarada como sendo desde logo uma legislatura de combate, de sobrevivência curta, e agora todos os protagonistas vão olhando para esta nova legislatura como sabendo que têm a responsabilidade de dar mais estabilidade ao país. O Chega tem vincado esse fato de líder da oposição com André Ventura a querer mais estabilidade, a querer mais tranquilidade, terá naturalmente mais condições para
para ter mais recursos, quer aqui na Assembleia da República, quer no tempo e nos instrumentos que tem, mas muitos desses instrumentos, ou os mais conhecidos, o Chega até já tinha. Por exemplo, já podia impor comissões parlamentares de inquérito, agora ganha um papel mais simbólico do líder da oposição e com isso também, e aí não é de menos, o Rui Pedro Antunes já falou disso numa outra história do dia, ganhou também a possibilidade de entrar em mais órgãos externos e de passar a ser, digamos assim, mais um partido do sistema, porque passa a ter condições para eleger para outros órgãos. E há aquela pergunta que vale 1 milhão de euros, Miguel. Esta legislatura vai durar 4 anos? Eu acho que para já é o desejo intrínseco de muitos, agora só o tempo o dirá, e também a capacidade negocial de Luís Montenegro e Diogo Soares, que é o pivô aqui no Parlamento e que já anunciou que é recandidato a líder parlamentar. Ele no último ano confessou que as sextas-feiras, que são os dias de votação, são dias de muita ansiedade, porque o resultado é indefinido e veremos se Montenegro e Diogo Soares aguentam essa ansiedade das sextas-feiras durante 4 anos consecutivos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Viterbo Dias é jornalista da Rádio Observador e é repórter parlamentar. É também o autor dos podcasts Passos Perdidos e Sofá do Parlamento. Ficam ainda 3 notas para esta terça-feira. Marques Mendes apresenta às 9 da noite em Lisboa a Comissão de Honra da Candidatura à Presidência da República. Na Coreia do Sul, há eleições presidenciais antecipadas na sequência da destituição de Yoon Suk-yeol, depois de ter tentado impor a lei marcial. Entre os principais candidatos estão Lee Yang-myug, do Partido Democrático, partido da oposição, que anda de colete de proteção e discursa atrás de um vidro à prova de bala, é dado como favorito. Depois há Kim Moon-soo, do Partido Popular, o partido do ex-presidente, e ainda um terceiro candidato, Lee Yoon-suk, do Partido da Reforma. O vencedor assume o lugar assim que são validados os votos. E ainda esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Bicicleta, que está cada vez mais presente nas cidades como meio de transporte. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.